Então, Thelma em primeiro lugar, Thelma é só um apelido, né? Meu nome mesmo é Maria de Jesus. Mas eu nasci no interior de Pirapemas, povoado, um lugar por nome São José da Vitória. Sou adotada. Não fui criada com minha mãe legítima, né? Minha mãe biológica. Fui criada por um casal de preto. Uns pretos muito querido. Que era seu José Teixeira e Dona Lucinda. Os próprios foram meus padrinhos de batismo e que me criaram com muito amor, muito carinho. Thelma de criança já foi uma menina meia parada, né? Fui por ser criada sozinha, com os pais adotivos, não tinha irmãos para brincar, não tinha tantos amigos. Depois de uma certa data, do tempo de meus 11 anos para 12, fui estudar em São Luís, colégio de freira. Estudei 5 anos no colégio de freira. E justamente no colégio de freira foi que eu comecei de mim mesmo perceber que eu não era eu. Era uma pessoa totalmente diferente, porque no meio de tanta gente, de tanta criança, tanta jovem querendo ser freira, eu não tinha vocação nenhuma para ser freira. Achava bonito. A minha formação lá foi boa, porque eu pude aprender um pouco de cada coisa, né? Fui muito bem educada. Meus estudos não foram todos eles concluídos, mas o pouco que eu estudei serviu para me engrandecer um pouco. Ao longo do tempo eu fui crescendo, fui ficando adolescente e os sofrimentos começaram. E depois que saí lá do Colégio das Freiras, passei a trabalhar em casa de família. Mas minha vida muito cheia de revolução, todo o tempo. Parecia assim que eu não tinha assim, como é que eu quero dizer? Eu não era uma pessoa normal. Eu me achava que eu não era uma pessoa normal, né? Esse período que eu passei a trabalhar em casa de família, eu fui descobrindo aos poucos que eu tinha um modo de ser muito diferente do que eu queria ser até, né? Na verdade, eu queria ser uma pessoa livre. Eu achava que ser livre era fazer tudo o que eu queria fazer, tudo que eu tinha vontade de fazer, eu fizesse. Então eu achava que para mim ser livre era o melhor que tinha para mim viver bem, e o qual que eu estava enganada. Aí Thelma foi sofrer no mundo. Thelma foi penar. Foi trabalhar em casa alheia, foi para Rio de Janeiro, fui cuidar de criança. Aí fui ser praticamente que humilhada, né? Porque longe de papai, de mamãe, longe de amigos, de parentes, de irmãos, né? Eu sofri muito. Por 8 meses que eu passei, minha primeira etapa, que eu passei longe do meu Maranhão, longe da minha cidade, eu fui sofrer no Rio de Janeiro. Fui ser humilhada, fui parar na FEBEM, apanhei na FEBEM, tudo porque eu era de menor e não queria mais ficar na casa da minha patroa, e o juiz não me deu a licença para me ir para outra casa. Então, eu tinha que voltar para o Maranhão.
E eu tinha que esperar o período que a minha patroa conseguisse dinheiro para pagar minha passagem e pagar a passagem da assistente social de volta. Então eu esperei por quase um mês. Depois que eu vim de lá, aí eu conheci o pai da minha filha, mais velha, Alessandra, né? Me envolvi com ele, moramos juntos. E eu, com 7 meses de grávida dela, ele simplesmente me abandonou. Aí vai outro sofrimento. Passar por outra fase. Muito difícil. Grávida, sem marido, sem casa, sem nada. Então, o que que me restava? A única opção, deixar minha filha com minha mãe que me criou. E assim eu fiz. Ela só tinha 2 meses e 11 dias. E esses 2 meses e 11 dias me custou caro, porque eu sofri muito. Esses 2 meses e 11 dias me fizeram muita falta. Minha filha sofreu muito e eu sofri muito. Mas eu tinha que fazer isso. Para o bem de nós duas, porque eu tinha que trabalhar. Minha mãe ficou tomando de conta dela e eu fui para São Paulo com minha patroa. Lá passei um período. De lá eu vim para o Rio de Janeiro, mas eu não vivia uma vida feliz. Porque faltava um pedaço de mim que era minha filha. Aí me juntei com o senhor. Morei 5 anos. Tive um outro filho. Hoje tem um casal de filhos, mora todos os dois, são dependentes, mora todos os dois em Imperatriz. Cada qual tem sua família. Amo meus filhos de paixão. A gente não pode estar junto, porque eles escolheram viver num lugar melhor para trabalhar e viver a vida deles, né? Quando eu tive meu filho, eu resolvi vir embora. Para perto de minha mãe, meu pai e minha filha. Quando eu já tinha começado, já tinha aparecido, já tinha começado a aparecer esses problemas meus espirituais, que eu não entendia muito bem e muitas das vezes não queria aceitar porque eu achava fora do comum, eu achava esquisito. E quando estava morando no Rio com o pai do meu filho, eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas. Assim como se eu estivesse num sonho. E aquilo ali tomava conta de mim. Aquela coisa estranha tomava conta de mim que eu não entendia. E eu comecei a aparecendo umas coisas em mim que me acompanhava, que eu em casa, às vezes eu estava em casa sossegada e aquilo de repente, aquilo ali sumia da minha mente. Não sei nem explicar direito como é que era. Eu morava no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro. E do bairro de Inhaúma para o centro da cidade, que no caso para as barcas, que tinha a Praça 11, tinha a Praça 15, tudo próximo uma da outra, né? E eu, quando dava conta de mim, eu estava nas barcas, descalça, sem dinheiro nenhum para voltar para casa. Aquilo ali para mim era o fim. Para mim voltar para casa era um sufoco. E eu não entendia aquilo ali. O irmão do meu companheiro na época, ele tinha um centro espírita, mas eu não frequentava ele. Era muito difícil a gente frequentar um trabalho dele. Aí
eu pedi que o meu marido me levasse lá, meu companheiro me levasse lá na casa dele. Ele não quis me levar. E um dia eu fiz uma presepada tão grande lá em casa, lá em minha casa, que depois até eu mesmo fiquei besta de pensar como que eu tinha feito aquilo, como que tinha acontecido aquilo. E ele, muito assustado, ele não quis me levar na casa do irmão dele, mas ele me levou na casa de uma senhora que morava mais próximo. Essa senhora, ela recebia a cigana e recebia uma preta velha, que era a vovó Cambina. E na hora que eu cheguei na casa dela, ela me recebeu, aí ela foi e disse para ele que eu era espírita, eu era média. E eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar, eu era média, eu ia ser até dona de um salão, um centro espírita, porque eu recebi uma cigana. Tinha uma cigana na minha corrente e ela fazia parte da minha vida. Então eu fazia tudo aquilo ali, eu bebia e eu quebrava as coisas e eu queria matar a gente, mas era tocado por conta que eu tinha corrente espiritual, mas eu tinha umas perturbações que me acompanhavam, né? Então eu era tocada por essas coisas. Para isso, teria que mandar fazer um trabalho para mim melhorar e ficar só com os espíritos bons. Só que o meu companheiro não aceitou. Ele não aceitava esse tipo de coisa. Nessa época eu nem fumar, eu não fumava. Mas quando o povo estava encostado de mim, eu fumava, eu bebia. E um belo dia eu estou em pé na janela, na porta na sala da casa da minha mãe. Era mais 5h30, por aí assim. Aí minha mãe disse, minha filha, vem jantar enquanto está cedo. Aí eu viro para mim ir para a cozinha. Nisso que eu viro, eu perdi o sentido. Perdi o sentido completamente. Quando eu acordei, já eram umas 9 horas da noite. Meu pai chorando para um lado, minha mãe chorando para um lado. Minha sobrinha chorando também. E minha cunhada com as 2 mãos na cabeça, desesperada, chorando também. Porque eu tinha recebido um espírito. E esse espírito tinha me batido muito. Tinha atacado a minha cabeça pelas paredes, puxado meus cabelos. Logo, antes eu tinha os cabelos bem compridos. E resolvi cortar o cabelo bem baixinho, que nem cabelo de homem. E isso também fez parte dessa pisa, né? Mandaram chamar a mãezinha Massalina, que era minha mãe de santo. Ainda é, não é porque morreu não, mas ainda continua sendo. E a Fatida veio, que foi a filha dela, veio o Mariano e a Massalina. Aí foi aonde conversaram com a cigana e essa Fatida falou para meu pai que eu era... Ela não disse nem que eu era espírita, ela disse que eu era macumbeira. Ela disse, essa menina é macumbeira, Zé Teixeira. Vocês são tudo macumbeiro. Ela tem que baiar, mas para isso primeiro tem que fazer um trabalho para limpar a corrente dela e fazer o trabalho para ela. E de forma que foi feito. Esse trabalho todo, foi todo feito. Só que depois desse trabalho eu ainda penei bastante. Muito, gente. Vocês nem imaginam. A minha luta, ainda continuando trabalhando nas casas alheias, sendo humilhada, trabalhando para os outros. Então, a cigana,
A origem da cigana na minha vida, primeiramente, é que de tudo que aconteceu comigo no Rio de Janeiro, ela foi uma das invisíveis, a fundamental e na minha defesa, né? Ela foi uma das principais na minha vida. E ela significa muita coisa para mim. Abaixo de Deus, a Virgem Mãe Santíssima, meus guias aqui na terra, e principalmente a cigana. Porque através dela, foi ela quem a invisível, a guia que me estendeu a mão, em primeiro lugar foi ela. Ela que fez com que eu conquistasse a minha vida, a minha casa, o meu povo aqui dentro desse São Mateus. Ela que aqui na terra, ela é um sustento para mim. Então ela significa muito para mim. Muito mesmo. De onde ela veio, eu não sei explicar. Ela disse que é do Egito, né? Eu acredito nela. Só que ela é uma cigana diferente de muitos ciganos que eu vejo. De muitos mesmo. Mas não é porque ela é diferente que ela vai deixar de ser cigana, né? Eu creio que ela me acompanha desde a infância, desde de nascimento. Eu penso assim. Que ela me acompanha desde esse tempo. Porque embora com todas as dificuldades de minha vida, sempre tem um lado meu que me ergue, que faz com que eu acredite nas coisas, que eu confie mais, cada vez mais, porque cada dificuldade que eu passo na minha vida, aquilo ali para mim é como se fosse um alimento para mim me sustentar amanhã. Ser uma mãe de santo é um problema bem grande, sabe? É complicado. Mas ser uma mãe de santo é como fosse uma mãe que eu pareço cada filho desse. Porque cada filho é uma preocupação diferente uma da outra. Cada filho desse conquistado é uma dedicação que eu como mãe tenho, como qualquer mãe tem pelos seus filhos. Embora às vezes não pareça, um filho diz, minha mãe gosta mais de fulano do que de mim. Não, não é isso. Porque meus filhos são meus filhos, né? Igualmente eu tenho meu casal de filho sangue do meu sangue. Caso, né? Sangue no meu sangue. Eu me preocupo muito com meus filhos, embora não pareça. Eles estão lá, bem longe de mim, mas eu estou aqui, mas a preocupação tá lá com eles. Entendeu? Então, para mim, ser mãe é dedicação. Para mim, ser mãe é se preocupar, é cuidar, é zelar por cada filho. Embora cada um com uma opinião diferente, cada um com uma teimosia diferente, mas meus filhos é minha base. Meus filhos de santos são minha base. É minha força. É meu equilíbrio. É o meu respirar. Eu agradeço cada filho, tanto presente como ausente. Agradeço cada dedicação de cada filho. Cada abraço, cada beijo, cada bom dia de meus filhos, cada uma boa noite de meus filhos. Porque eu sei que eles estão sempre presentes comigo. Embora não estejam aqui todos juntos, embora não estejam presentes, né? Até os filhos mesmo, meus filhos que eu botei no mundo não estão presentes, mas eu agradeço cada carinho, cada dedicação
de meus filhos de santo, de meus filhos que eu pari, que eu tive mais próximo deles. E hoje eu estou mais próximo dos meus filhos de santo, que são meus filhos do coração. 36 anos de mãe de santo. Porque quando eu fui preparada, não foi, eu acho que não passei um mês, já comecei a desenvolver médio meu em mesa. Então eu tenho 36 anos de mãe de santo. Eu sou Miguel Martins de Aquino. Eu vou cantar uma duquinha. Guabugi é um homem guerreiro, é vencedor de toda a batalha. Guabugi é um homem guerreiro, é vencedor de toda a batalha. Eu conheci a Thelma há muito tempo. Não, isso foi em 88 que a gente tomou conhecimento, a gente passou a se conhecer, a gente passou a ter amizade. Em 88, de 88 para cá. Nessa época, eu tinha um terreiro que se chamava Terreiro de Santa Bárbara, que eu dirigia há 21 anos no Panaca, município de Pirapemas. Eu dirigia esse centro espiritual. A Thelma morava aqui em São Mateus, mas a gente já tinha amizade, ela me acompanhava, sempre me acompanhava lá. Ela sempre foi uma pessoa, assim, a minha segunda pessoa na minha casa de oração, né? Ela é uma pessoa que me acompanhava. Ela também tinha, nessa época, era o iniciamento do trabalho dela também. Ela já era pronta, já era feita, mas era início de compromisso de terreiro. Dirigimento de cultos de Umbanda na casa de oração, no terreiro de Umbanda, né? Então, nessa época a gente se conheceu, ela me acompanhava no terreiro de Santa Bárbara, no Panaca. E eu também vinha para cá com o meu povo, também acompanhava as festas dela. E assim a gente sempre teve essa união, essa ligação muito forte, espiritualmente e pessoalmente. Eu acredito que a nossa união não é só pessoalmente, ela é uma união espiritualmente. Ela foi uma pessoa que sempre me fez bem, uma pessoa que sempre eu admirei muito, o jeito dela, a generosidade dela, a humildade que ela tem, isso é muito importante. E ela me surpreendeu muito e também me prendeu muito sobre isso, sobre a minha amizade, né? Então, graças a Deus que até hoje a gente é um dos melhores amigos. Eu acredito que seja. A Thelma é minha tia, é irmã do meu pai, é minha madrinha, é minha mãe de santo. E quando eu vi ela pequena, ela cuidou de mim ainda pequena, né, criancinha. Mas eu já lembro dela já meia grandinha mesmo, já meia adulta, quando eu voltei a ver ela. Aí já foi mesmo nos conheceu na Umbanda novamente. E como eu era muito pequena, eu não tenho muita lembrança dela da criança. Mas já tenho lembrança na minha fase dos meus 16 anos. Foi quando ela chegou e começou na Umbanda. E eu só tenho a agradecer a minha tia, minha madrinha, que também é minha mãe. Não só minha mãe de santo, mas tenho como minha mãe verdadeira. Eu só não tenho mais ela, então não tenho nem muita palavra para dizer a respeito, não sei como pronunciar as palavras certas. Só tenho a agradecer por ter ela presente na minha vida. Meu nome é Wallace Luiz, conhecido como Moreno do Show. Sou filho de santo de mãe Thelma. E assim como cada filho que se encontra nessa casa, cada um tem uma história a contar de como que chegou aqui na tenda, na casa, né? E eu também tenho uma história a contar porque eu cheguei aqui desacreditado de tudo, a minha vida espiritual não era muito boa. E abaixo de Deus, ela, mãe Thelma e mãe Cigana, cuidaram de mim e hoje eu sou uma nova pessoa. Então, para mim, ela é uma pessoa muito especial. E eu agradeço muito a Deus, assim como cada irmão de santo que tem aqui nesta casa tem uma história a contar, porque tem como que chegou e como está até hoje, né? Então eu sou muito grato a Deus e a ela e a mãe Cigana por ter cuidado de mim. A mãe Thelma, ela é minha tia,
mas eu não convivia muito com ela. Eu vim conhecer, conviver com ela já depois de adulta. E ela, para mim, não é minha tia, ela é minha mãe. Cuidou de mim, eu cheguei aqui, como diz um velho ditado, puxando a cachorrinha. E ela me salvou, tanto na vida espiritual, como na vida profissional, pessoal, como mãe, como filha. Ela mudou minha vida completamente, a minha vida e a vida dos meus filhos. Eu tinha um filho que só vivia doente e ela salvou ele também e salvou meu pai. Ela salvou 2 amores da minha vida e ela se tornou um amor da minha vida também. Eu não gosto muito de falar porque eu me emociono, mas é minha guerreira, é meu referencial de vida e eu amo ela demais. Eu nasci aqui, eu sou neto dela, filho de criação. Me criei com ela, a minha mãe vivia muito tempo, passou muito tempo trabalhando para fora. E a maior parte da minha vida eu me criei com ela. Quando eu era pequena eu chamava ela mãe, mas o filho dela tinha ciúmes, aí me ensinou a chamar avó. Na verdade ela é minha mãe de criação. Eu desenvolvi minha mediunidade, eu tinha 7 anos, quando eu comecei, que eu manifestei, incorporei, né? Aí ela que me juntou, já vivia na casa dela, aí me juntou, me cuidou, me preparou aos 17, deitou, fiz a cabeça. E hoje sou a segunda pessoa da casa, o filho, o zelador, o cuidador, vivo com ela. Eu vou cuidar dela até enquanto Deus me der permissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, queira nos valer, Mãe de Deus, nesta ocasião. Queira nos valer, Mãe de Deus, nesta ocasião. Nossa Senhora, ela é mãe, ela é mãe. 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 Ai, a importância do meu velho na minha vida. O Borges surgiu na minha vida na hora que ele mais precisou de quem estendesse a mão para ele, né? E a gente ajudou ele. Trabalhamos para ele, ajudamos ele. Aí ele equilibrou. E logo em seguida a gente começou um romance, né? E deste romance surgiu um grande amor. E esse amor que ele teve por mim, e onde quer que o espírito, a alma dele estiver, que eu sei,
me estendeu a mão também. Que me deu tudo isso aqui. Ele foi dos homens que passaram na minha vida, o homem que mais me amou. O homem que sempre quis o meu bem, me deu muita força. Essa casa, esse salão, tudo ele me ajudou a construir, tudo. E ele nunca foi contra a minha religião. Ele nunca foi uma pessoa que tratasse mal qualquer pessoa que viesse à minha casa, rico, pobre, homem, mulher. Sempre confiou muito em mim. E me incentivou muito. Me incentivou muito. Ele foi fundamental na minha vida. Nós vivemos 26 anos. Faltava somente 6 dias para completar os 26 anos que a gente morou junto. Porque faltando 6 dias para completar os 26 anos, ele faleceu, né? Mas foram 26 anos muito bem vividos. Eu não me arrependo nunca de ter conhecido ele. Dele ter sido tão importante na minha vida. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço meu povo, meus guias. E agradeço a ele por ter me ensinado tanta coisa boa. Saúde.